Hoje eu gostaria de falar sobre crentes sem conexão. Repete comigo: crentes sem conexão. Mateus capítulo 18, versículo 18 em diante. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu quero falar aqui a respeito do Wi-Fi de Deus, porque esta conexão só é possível quando nós entendemos este princípio. Mateus capítulo 18, versículo 18 em diante fala a respeito disso. Aquilo que concordamos aqui é concordado com ele lá. Existe uma conexão. O que é discordado aqui é discordado lá. Existe uma conexão. A Bíblia diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque existe uma conexão. Então nós precisamos entender que reino de Deus, ele acontece porque existe uma conexão entre a terra e o céu e a terra. Hoje, quando uma pessoa chega em qualquer lugar, qual é a primeira coisa que ela pede? A senha do Wi-Fi. Eu quero dizer para você que nem sempre é educado fazer isso, mas muita gente assim faz, porque ela tem hoje uma necessidade de se conectar. É interessante como o celular, ele está incorporado às nossas vidas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque toda dependência, ela pode virar demência. Segundo pesquisas, o brasileiro fica no mínimo 4 horas por dia conectado na internet. O celular furta você de se socializar, te priva de se relacionar e destrói sua capacidade de se comunicar. Muitos não sabem mais conversar. Eu não sei se você é uma destas pessoas que anda travado, não consegue mais conversar, não consegue mais se socializar, trava. E ele diz que é por conta da timidez, mas é fruto do seu isolamento diário. A Bíblia diz que Deus é Pai das luzes. Está em Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, toda boa criação, toda boa invenção veio de Deus, mas nós precisamos aprender a usar. Hoje é moda falar de conexão. Nós temos um grupo na igreja que se chama Conectados, dos nossos jovens e adolescentes. Alguns dizem: eu não tenho conexão aqui, eu não tenho conexão ali, eu não tenho conexão com ninguém, e ninguém tem conexão comigo. Já ouviu falar isso? Ou seja, muitos estão desconectados de amizades e relacionamentos. Quantos amigos de verdade você tem? Vou repetir: quantos amigos de verdade você tem? Com quem você pode realmente contar numa necessidade? Com quem você pode contar? Quem está do seu lado quando você mais precisa? Nos bons momentos e nos maus momentos, obviamente. Sabe por que a gente travou agora? E você começou a procurar aí na contabilidade da sua mente: quem é meu amigo de verdade? Quantos amigos eu tenho? Será que eu posso realmente contar ou não com ele? É porque a gente não tem. É porque a gente deixou de ser sociável. A gente deixou de cumprir o papel que Deus entregou para a gente. O foco em discussão tem sido a tal conexão.
Quando na verdade, preste atenção, eu faço o ambiente, eu gero a gentileza, eu conquisto meu espaço, eu deixo minha marca, eu cativo novas amizades, eu cultivo bons relacionamentos, eu sou agradável. Prestou atenção que conexão, quem faz sou eu, conexão quem faz é você, e você está esperando alguém te conectar, e o diabo te sabota. Conexão tem mais a ver com você do que a ver com o outro. Quando você reclama do lugar, das pessoas, da liderança, das atividades, da visão, é porque você espera que a conexão seja feita apenas por outras pessoas. E você se frustra, se decepciona, se desilude, porque você espera uma coisa que não acontece. Esta geração tem sido conhecida pelo seu fracasso social. Eu não sei se você já estudou isso, mas os estudiosos estão preocupados, porque esta geração está sendo conhecida por conta dos seus fracassos sociais. Nós não sabemos mais interagir, nós não sabemos mais conversar. Hoje não existe mais diálogo, existe monólogo. Hoje toda conversa vira uma discussão. O nível de ansiedade está muito alto. As pessoas não têm mais paciência, elas não sabem esperar. Elas não têm mais controle sobre as suas ações e reações. Andam por impulso. Por conta disso são inconsequentes, volúveis, inconstantes, gelatinosas, irresponsáveis. Tudo tem a ver com conexão. Esta geração então tem sido conhecida pelo seu fracasso social. E olha o que o celular tem feito conosco. Diga comigo: isolamento, afastamento e distanciamento. Tem um aniversário, um churrasco, um casamento, uma confraternização para você ir, mas você não quer ir, porque você está viciado na tela. Você quer a sua dose cavalar de dopamina. Então você não quer sair mais, você quer ficar dentro da sua casa. Você não quer se relacionar com ninguém. Você tem o seu amigo celular. E é interessante como as pessoas, elas não são elas de verdade no celular. Você vai para qualquer lugar e você quer fotografar o prato que você vai comer. Você quer fotografar o lugar bonito. Você quer fotografar as pessoas diferentes. Você tira uma foto sorrindo e depois que você vai conferir a foto, você fecha o semblante, cerra os dentes e volta a ser quem você é. Talvez estressado, talvez uma pessoa que está ali, mas não se agrada do momento. Então nós muitas vezes estamos travestidos de uma falsa alegria que não carregamos. Mas o celular tem feito isso. Às vezes algumas pessoas postam algumas coisas só para despertar ciúme, causar inveja, só para se mostrar, só para ostentar. É aquele que encosta num carrão para dizer: o carro não é meu, mas eu quero fazer de conta que é. Talvez numa casa, talvez em qualquer situação. Agora, nós fugimos dos momentos sociáveis ou sociais. Nós não queremos participar mais de aniversário, de churrasco, de casamento, de confraternização. Por quê? Porque você parece um bicho do mato. Preste atenção, você vai e você fica num canto. Você fala para a tua mulher: vai lá, pega para mim o bolo.
Vai lá, pega para mim o lanche. Vai lá, pega para mim o refresco. Vai lá, pega para mim o suco. Você não quer sair do teu lugar. Sabe qual é o nosso papel? É de sair do nosso lugar, conversar com as pessoas, se enturmar em algum grupo, sabe? Conversar com as pessoas, mas não queira se promover. Deixe as pessoas falarem delas. Deixa elas contarem as suas histórias. Curta um momento, balance a cabeça, concorde com elas. Saia de um lugar dizendo assim: hoje eu conheci o fulano, o cicrano, o beltrano, hoje eu fiz amizades. Para mim esse lugar foi de network. Eu consegui aí de repente fazer alguns contatos. As pessoas vão me procurar por conta do meu trabalho. Sabe, você precisa entender que você está conversando muitas vezes com um consumidor em potencial. Eu admiro muito a Débora, porque a Débora é assim, ela faz desse jeito. Ela olha para todo mundo e vê Mary Kay. E o duro que ela não vê assim. Eu vou explicar para vocês o que é a mente de uma pessoa empreendedora. Ela olha para você e não diz assim, vai ser uma vendedora da Mary Kay. Não. Ela olha e fala: diretora, diretora, diretora. Sabe, por ela todas teriam o carro cor-de-rosa. Aí quando a pessoa chega, ela diz: não, mas eu não sei vender, eu não sei conversar, eu tenho vergonha, eu nunca fiz vídeo, nem eu me maqueio. Qual é o papel da Débora? É de alavancar. E esse é o nosso papel, de chegar para você e dizer: eu acredito em você, vai. Por que eu acredito em você? Porque Deus acredita em você. É assim que funciona. Amém? E nós como igreja deveríamos ser o exemplo. Ao invés de buscar aceitação, aprovação e reconhecimento da igreja, nós deveríamos estar no mundo fazendo a diferença. Por quê? Porque é aqui, no nosso meio, que existem as rusgas, as brigas, as discórdias. Se a gente tivesse com o nosso coração voltado para o mundo, para alcançar o pecador, aqueles que não conhecem Jesus, os desengrejados, nós viveríamos mais o reino. Mas nós estamos buscando o que? Aceitação, aprovação, reconhecimento. Tem irmão brigando com o outro porque ele está fazendo uma função que era dele, mas na verdade é nossa, é de todos nós. Amém? Deus espera que você cresça. Olha para quem está do teu lado, diga aí: Deus espera que você cresça. Quando Jesus se tornou homem e andou na terra, Ele veio para fazer conexão com os pecadores, com os perdidos, com os doentes, com as prostitutas, com os perturbados, com os condenados. Você sabia disso? Mas a gente não quer fazer conexão com estas pessoas. Eu tive um pastor na igreja que ele fazia conexão só com quem era rico. Ele não ia na casa de pobre. Ele só queria ir na casa de quem tinha dinheiro. E tinha um irmão que era muito abastado. Então ele dizia: sou eu quem discipulo este irmão. Mas olha a conexão de Jesus. A conexão dele era com os pecadores perdidos, doentes, prostitutas, perturbados e condenados. Preste atenção. O Senhor te chamou para você fazer conexão com eles. E nós achamos que ser do reino de Deus é fazer conexão só com quem está aqui dentro. Você está na terra como filho de Deus para se conectar. Esta conexão deve ser divina, porque quando ela é humana, carnal, ela é pecaminosa, porque a gente vai ser embalado pelo nosso interesse. Quando você compreender o seu chamado, você vai viver o que Deus tem reservado para você. Quem não entender este propósito, vai viver buscando aceitação, aprovação, reconhecimento das pessoas. E é por isso que muitos ficam insatisfeitos, infelizes, deslocados. Eu conversava com um amigo meu que é pastor, e ele dizia assim: Alberto, eu acho que eu vou abandonar o ministério pastoral. Por conta da ingratidão, por conta das traições, por conta das deslealdades, rebeliões. Eu disse para ele: Deus nunca disse que seria fácil, Ele só disse que estaria conosco.
Então, a pessoa que não coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, ele vai esmorecer, ele vai jogar tudo para cima, ele vai desistir. Talvez seja por isso que você esteja assim. Mas comece a olhar para Jesus e entender qual o propósito de Deus na tua vida, de conectar você com o reino. E quando você se conecta com o reino, você vai viver algo acima disso que você tem humanamente vivido. Pessoas desconectadas sempre estão insatisfeitas, reclamando de tudo, criticando o que é feito, desmerecendo o lugar e atacando seus líderes. Quando na verdade quem não se conecta são elas. Meu tempo aqui acabou, na verdade você deixou de se conectar. Enquanto a pessoa está conectada, ela fica e fica durante muitos anos. Quando perde a conexão, ela sai. Isso acontece em todo lugar. Acontece no trabalho, acontece na escola, na faculdade, na universidade, acontece com a turma do futebol, acontece lá na academia, acontece na igreja, acontece em todos os lugares. Então as conexões são muito importantes, e você precisa ser uma pessoa que aprende a conectar, porque quando você se conecta com a pessoa, e ela se conecta com você, se você é uma amizade boa, se você é uma pessoa de Deus, ela vai ter uma palavra de encorajamento, ela vai ver Jesus no seu testemunho, ela vai alavancar, ela vai crescer, ela vai romper em nome de Jesus. É assim com Deus também. Enquanto você está conectada com Deus, você fica, perdeu a conexão com Deus, você desvia, vai para o mundo. Por que tem gente que vai para o mundo? Por que tem gente que se perde? Por que tem a gente que volta a pecar? Se desconectou. Jesus veio para se conectar. Quando ele diz assim, é chegado o reino de Deus no meio de vós, em Mateus 3:2. Ele não estava aqui para ser aprovado pelas pessoas, guarda isso. Ele não estava aqui para ser aprovado pelas pessoas, ele não estava aqui para ser aceito pelo mundo, ele não estava aqui para impressionar ninguém, ele não estava aqui para se fazer de vítima, ele estava aqui para cumprir uma missão. E olha o que diz João 1:11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio oferecer conexão, mas as pessoas não queriam se conectar. Jesus sabia que o diabo não permitiria a conexão de todos, por conta do livre-arbítrio, da decisão particular, do desejo de escolha de cada um. Uns decidem por Cristo, outros não decidem por Cristo. E está tudo bem. O acerto de contas vai ser lá na frente. Você escolhe suas conexões. Você faz conexões com quem você se identifica. E olha só como é que funciona. O deprimido, ele vai arrumar conexão com quem é deprimido também. O frustrado, ele vai ter conexão com outra pessoa frustrada. O desiludido vai ter conexão com aquele que é desiludido. O derrotado, ele vai ter conexão com quem é derrotado. O drogado, ou adicto, ou viciado, ou dependente químico, ele vai ter conexão com quem é como ele. A prostituta, hoje não fala mais prostituta, elas foram promovidas, né? A do job, ela vai ter amizades do métier. Por exemplo, o que bebe, ele vai querer ter amizades com o que bebe. O que rouba, com quem é marginal, larápio, bandido igual ele. Pode ver como é que funciona. Quem gosta de futebol tem amigos que é de futebol. Tem gente que gosta de filme, tem amigos que gostam também de assistir filmes. Então nós temos grupos ou fazemos amizades com quem nós nos conectamos. Algumas vão ser boas, outras ruins. Algumas vão gerar vida e outras morte. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu digo, as más companhias
corrompem os bons costumes. E como estraga. Você se decepciona com coisas e pessoas porque sua expectativa não está em Deus, o seu foco está errado. Mude sua forma de pensar e haverá conexão do céu na sua vida. Pessoas serão tocadas, ajudadas, direcionadas, restauradas, libertas, curadas e salvas. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha a conexão de Jesus. Ele entendia qual era a sua missão. A conexão dele era para servir. Qual é a nossa conexão? Está errada, porque a gente quer servir. Então Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagina aquele dia que ele chega e ninguém se ofereceu para lavar os pés dos discípulos e do mestre, que chegou da rua, era costume, por conta da sandália aberta, a poeira das ruas, do deserto, dos lugares por onde eles passavam, impregnava o suor, a areia, a terra, a poeira. Então, quando eles chegavam na casa, sempre tinha um serviçal que era incumbido desse serviço. E nesse dia, o serviçal não estava lá. E eu acredito que Jesus, ele deu um tempo. É assim que ele faz conosco também. Ele dá um tempo, ele espera, para saber qual vai ser a nossa atitude. Aí ninguém se ofereceu para poder lavar os pés uns dos outros. O que Jesus fez? Ele pegou, tirou a capa. Entenda bem. Ele tirou a capa. Aquela capa tinha um significado. Ele saiu da posição que ele estava para se humilhar diante daqueles que ali estavam. Ele pede uma toalha, diz que ele amarra na cintura, pede bacia e água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, ele é impulsivo, ele diz assim: não lave os meus pés, eu não quero que me lave. Jesus disse: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Olha como que Jesus foi incisivo, ele foi cirúrgico. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Se você é desse grupo, se você é discípulo, agora você vai se sujeitar à lição que Deus quer te ensinar. Aí ele disse: então pode me dar banho inteiro. Ele disse: não há necessidade, Pedro, você já está limpo. Fica quieto, Pedro. Fica quieto, Pedro. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Que o nosso ministério é o ministério da bacia e da toalha. Se esse não for o teu ministério, você não entendeu o que é reino de Deus ainda. Jesus veio para que as conexões mudassem. O pecador só era pecador porque o pecador só era pecador porque ele se conectou com o pecado. O mundano só era mundano porque ele se conectou com o mundo. O carnal só era carnal porque ele se conectou com a carne. É aí que entra o Evangelho. Reino de Deus não é sobre ninguém da igreja que convida você para sair, almoçar, jantar, tomar café. Não me convidaram para essa festa, para a pescaria, para o passeio. Reino de Deus não tem nada a ver com isso. Reino de Deus não é sobre precisei e ninguém da igreja me ajudou. Reino de Deus não é sobre ninguém me ligou ou mandou uma mensagem na hora que eu mais precisei. Reino de Deus não é sobre isso. Não me visitaram e ninguém cuidou de mim. Reino de Deus é, ao invés de você estar esperando alguém fazer alguma coisa por você, é você ter crescido para estar fazendo isso para alguém. Porque quando você se move a favor do outro, fazendo tudo aquilo que não estão fazendo para você, isso é reino de Deus. É isso que vai trazer a bênção de Deus na tua vida. Então, eu precisei, mas ninguém me ajudou. Mas Deus sempre vai te ajudar. Tem momentos que Deus vai te privar. Ninguém vai te procurar. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar mensagem.
Sabe por quê? É o teu momento de ter uma experiência única, particular, pessoal e privativa com Deus. Eu passei por isso, eu passo por isso. Pastor, ser pastor, é uma das vocações mais solitárias do mundo. Apesar de estarmos cercados de pessoas, poucos são aqueles que realmente estão conosco. Olha o que diz em Mateus capítulo 25, versículos do 35 em diante. Pois eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e vocês não cuidaram de mim, estive preso e ninguém me visitou. Sabe o que esse versículo fala? Nós precisamos deixar de ser mimados, nós precisamos deixar de ser crentes Nutella, para entender que isto é reino de Deus. A gente quer que o reino de Deus seja feito na roda de ciranda a cirandinha, mas o reino de Deus é feito lá fora. Eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu tive frio e vocês não me aqueceram. Eu precisei, e não teve nenhum crente que foi lá para revelar Jesus, apresentar Jesus para a minha vida. Vocês compreenderam o que é crescer e o que é romper em nome de Jesus? Se você tem boas conexões, você não vai entrar em crise, Deus sempre vai cuidar de você. Veja isso, Mateus capítulo 8, versículo 20, disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez você diga, Jesus aí está se vitimando. Não, Jesus não está se vitimando. Jesus está dizendo, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou uma pessoa conectada, primeiro com o céu, Deus sempre cuida de mim. Segundo, eu não vim para constituir uma família, me casar e ter filhos, mas nunca me faltou uma casa, nunca me faltou comida, nunca me faltou água para beber, nunca me faltou um lugar para passar a noite e para descansar. Ou seja, ele sabia o que era conexão com Deus, conexão com o céu, e é isso que nós devemos aprender em nome de Jesus. O reino de Deus fala para o crente amadurecido, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas quando eu não sou amadurecido, mas eu quero receber do que aquilo que eu quero dar. E a pergunta que eu te faço é, o que é que você tem dado, o que é que você tem entregue, o que é que você tem feito? Não só a nível de igreja, porque a gente acha que servir a Deus é estacionamento, recepção, kids, louvor, dança, pregação e qualquer outro tipo de coisa. Preste atenção, reino de Deus é levar Jesus lá fora onde os pecadores estão. Nós precisamos entender o que é a unção do envio, e quando termina um culto, você recebe a bênção da unção do envio, para que você possa ser luz para este mundo que anda em trevas, para que você seja sal da terra, para poder temperar a vida daqueles que andam sem graça, para poder ser o fermento da massa e proporcionar crescimento real para o reino de Deus. Se a tua conexão foi quebrada, é porque ela não estava efetivamente construída em Deus. Quando você entende que Deus não une pessoas, mas une propósitos, você vai viver em outro nível. Jesus foi perseguido, atacado, injustiçado, constantemente ameaçado, humilhado, mas não se ofendeu. Vou repetir, não se ofendeu. Então por que você se ofende? Porque é uma arma poderosa de Satanás para roubar a tua unção, tirar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Nada descia ao coração de Jesus, ele estava conectado com o Pai. Quando nós estamos conectados com o Pai, nós vivemos em estado de graça, amados. Nada vai te atingir, você está blindado em nome de Jesus.
Quando estou conectado com o Pai, meu olhar muda, meu tom de voz muda, meu jeito muda, tudo muda. Eu manifesto o reino de Deus porque a minha conexão é com Deus. Quebre suas conexões com o passado doente, de traumas e complexos, tormentos e crise de identidade. Decida hoje com quem você vai se conectar. Curva a cabeça, feche os olhos. Diga assim comigo: Deus, eu quero crescer. Eu não quero ser um bebê espiritual, um menino, uma criança na fé. Eu quero romper com tudo aquilo que me impede de viver a tua graça e o teu favor. Aquilo que me limita, que me bloqueia, que me tira da tua presença e me afasta da tua vontade. Me perdoa, Senhor, por tudo aquilo que fiz por impulso, seja pensamentos, sentimentos, palavras, ações. A partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero levar outra palavra para aqueles que convivem comigo, aqueles que fazem parte da minha roda de amizade, aqueles que me ligam, aqueles que frequentam minha casa, aqueles que saem comigo. Eu quero realmente ser de Deus. Eu quero compreender o peso da palavra, porque aquilo que eu falo pode trazer bênção ou maldição para a minha vida. Eu quero que o Senhor me proteja de tudo aquilo que é laço do diabo, para que eu não tropece em coisa alguma, porque eu quero, Senhor, estar conectado com o céu. Eu entendi nesta noite, eu preciso levar as pessoas a mensagem do Evangelho. Elas precisam se conectar com Jesus. Amém. Oh, meu Pai, que a tua graça bendita seja sobre a tua igreja. Amados, eu sei que eu avancei um pouquinho no horário, mas quando você estava no posto de monta, você não ficava assim, inquieto. Chegava em casa de madrugada, na ponta dos pés. Fique em paz, deixa Deus fazer o que Ele está fazendo aqui. A boa obra que Ele começou é fiel para completar. Confia, descansa, espera. Se você entender o milagre da conexão na tua vida, tudo vai mudar a partir de agora. Marido, você precisa se conectar com a tua esposa precisa se conectar com você, porque o diabo quebra conexões, principalmente no casamento. Pais, vocês precisam voltar a ter conexão com os filhos. Pais que estão de mal com os filhos, que não conversam mais. Filhos precisam voltar a ter conexão com os pais. Aprenda a honrar os seus pais, independente de concordarem ou não com a correção. Deus está estabelecendo ou restabelecendo conexões. Tem gente aqui que está para ser demitida do trabalho, mas se você restabelecer a tua conexão ali, você vai ser produtivo, você vai funcionar, você vai dar certo, você vai cumprir com o seu papel. Não há necessidade de se buscar outro no mercado de trabalho, sendo você um profissional competente, mas talvez você tenha perdido a conexão. Talvez você não esteja sendo promovido porque não tem conexão. Talvez o aumento salarial, o reconhecimento não chegou ainda porque falta conexão. Cuidado com as conversas paralelas nos corredores, as rodinhas de fofoca. Não fale em hipótese nenhuma de quem está acima de você em posição de liderança. A palavra diz que aquilo que é falado na recâmara, na tua intimidade, chegará até aquele que está
no governo sobre a tua vida. Eu quero te falar que a prosperidade de Deus é liberada quando você entende o que é conexão com o céu. Quando você dizima, oferta, semeia, você está estabelecendo uma conexão que o diabo não pode quebrar. A bênção vai chegar, o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Eu acredito que você tenha sonhos, projetos, objetivos, metas, alvos. E eu acredito que se você tiver conexão com o Senhor, diz a Bíblia que Ele há de abençoar os projetos das tuas mãos, os teus sonhos. Creia, hoje é um dia onde Deus está renovando você, Ele está tirando você do lamaçal, do atoleiro, do charco de pecado, porque você tinha perdido a conexão. Você estava desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, mas agora você começa a viver algo que Deus preparou para a tua vida, e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui crendo que esta semana será uma semana abençoada, e você vai lembrar desta palavra: se conecta com Deus, para de ser impulsivo, inconsequente, volúvel, inconstante, gelatinoso, irresponsável. Compreenda o que Deus quer fazer através de você. Deixa Deus fazer. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Aleluia.